Olá, gente, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Perguntas de Quinta. Aqui nós vamos discutir sobre dúvidas que vocês nos enviam durante a semana, com respostas estratégicas para te ajudar a alcançar seu sucesso no desenvolvimento de carreira na área ambiental. Nos enviem seus questionamentos, por mais bobos que eles pareçam ser. Eles podem fazer toda a diferença e no sucesso da sua carreira. Eu sou William Barbosa, sou engenheiro florestal, com mestrado e doutorando na área, e treinador de desenvolvimento de carreira na área ambiental. Se quiserem mais informações com relação a nossos produtos, nossos serviços, ler os artigos que a gente produz, acessem nosso site www.unbtreinamentos.com.br. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre testes em recrutamentos. Nos enviaram algumas dúvidas essa semana, falando que não entendem por que tanto teste, não entendem por que determinados processos seletivos são tão longos. E aí a gente vai discutir um pouco disso aqui, vocês vão entender o porquê dessa necessidade, o quanto de informação esses testes trazem sobre vocês. Esses testes demonstram quem você é para a empresa, quem você é como profissional, quem você é como pessoa. Então, é de extrema importância o uso desses testes e torna o recrutamento muito mais assertivo. Então, vocês vão perceber, é bastante interessante. O que é que a gente vai trazer aqui de informações hoje? Um resumo da minha experiência com relação a recrutamento, qual a função dos testes e que tipos de testes são aplicados hoje em dia nos processos de recrutamento. Bem, eu comecei a experiência em recrutamentos ainda enquanto era estudante da graduação. Eu fazia parte de um grupo de pesquisa, ensino e extensão, e os participantes, os bolsistas desse grupo, também faziam parte da seleção dos novos bolsistas e os voluntários que entravam também para participar desse grupo. E aí a gente começou a entender na época como participar, como realizar essas seleções, essas entrevistas, que tipo de testes aplicar. Então, a gente já fazia esses testes enquanto eu estava na graduação com outros estudantes e traziam respostas interessantes sobre quem eram essas pessoas que estavam ali. Já no ambiente de trabalho, há 12 anos eu trabalho como analista ambiental e há 12 anos eu realizo também processos seletivos para bolsistas no meu ambiente de trabalho. E a gente não tem uma equipe de RH, um setor específico, um departamento pessoal para lidar com essas contratações. Então, os próprios analistas é que participam, é que desenvolvem, planejam todo o processo seletivo, né, como é que a gente trata ele como um todo, que perfis a gente quer de servidores trabalhando no local. Então, tudo isso a gente verifica a partir de dinâmicas, a partir de entrevistas presenciais, às vezes até online, e redações, enfim, vários outros processos. Então, minha experiência tem sido mais ou menos essa. Eu trabalhei com recrutamento tanto na graduação, quanto nesses 12 anos de trabalho no Jardim Botânico. Mas aí vocês me perguntam, e foi o que a maioria das pessoas que enviaram questionamentos essa semana perguntaram, qual a função desses testes em recrutamento? Por que tantos testes? A intenção desses testes é reduzir o que se chama na área de recrutamento de turnover, que seria a taxa de rotatividade de um funcionário dentro de uma empresa. Quanto menos tempo o funcionário passar na empresa, mais caro acaba sendo esse processo, porque aí envolve todo o planejamento da seleção, envolve, às vezes, parada de um setor para treinamento dessas pessoas que estão entrando. Então, a intenção, quando se quer contratar alguém, é que a pessoa permaneça no trabalho o máximo de tempo possível. E aí, essa contratação envolve vários processos em si, né? E
quando a taxa de turnover é muito alta, além dos custos de contratação e demissão, acaba desgastando também a imagem da empresa. Que a maioria dos funcionários, quando vão buscar, dos candidatos, quando vão buscar uma empresa, querem algo que possam se desenvolver, possam ter uma possibilidade de crescimento profissional. Ninguém quer ir para uma empresa para passar só 6 meses, 1 ano, enfim. Todo mundo quer ter uma experiência de crescimento, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E perder um funcionário em pouco tempo também resulta na perda de tempo e dinheiro em treinamento, no processo seletivo, de contratação, enfim, de baixo retorno para a empresa. Então, esses testes conseguem prever muitas informações com relação ao candidato, certo? E aí acaba tornando muito mais assertiva essa contratação. E aí, que informações esses testes buscam? Para que servem? O que é que traz de informações esses testes realizados nos recrutamentos, nos processos seletivos? Buscam conhecer o máximo possível de informações com relação ao candidato. Conhecimentos técnicos que ele tem, certo? Se é de alguma área muito específica que envolve um conhecimento prévio, algum curso de graduação específico, quais os talentos daquele funcionário, daquele candidato, quais os comportamentos que ele tem, como é que ele costuma reagir em situações de estresse, em situações de trabalho em equipe, será que ele trabalha, tem um espírito de liderança, tenta se destacar diante da equipe, ajuda as pessoas que estão ali participando de uma determinada atividade, como ele se relaciona com as pessoas, como é a comunicação dele com outras pessoas do grupo, como ele se comunica com os clientes, será que ele tem facilidade para vendas, por exemplo? Será que ele consegue ter uma persuasão interessante? Será que ele consegue convencer uma pessoa daquele produto que ele está ali para vender, se a área for específica para vendas? Quais as habilidades que ele tem? Como é que preferem ser tratados e liderados? Será que eles gostam que o chefe seja mais objetivo e diga logo qual é o foco que ele deve ter para desempenhar determinada atividade? Ou ele gosta de uma reunião com mais detalhes, mais informações a respeito, para que desenvolva com o máximo de precisão possível as atividades? E aí, quando são feitas de forma correta essa seleção, esses testes, o tempo de permanência do funcionário na empresa acaba sendo muito maior. Cada empresa tem um ritmo, cada setor de uma empresa também tem um ritmo, uma empresa, uma instituição, seja ela qual for, um grupo, como os grupos de pesquisa que eu fazia parte, cada um tem um ritmo e precisa de funcionários que se adaptem àquele ritmo ao qual as atividades são desenvolvidas, ao qual existe a necessidade de desempenhar. E aí, a intenção é que sejam contratadas pessoas que se adaptem, que estejam com aquele mesmo perfil que é necessário para o desenvolvimento das atividades no setor. E, com relação às questões comportamentais, os testes comportamentais, por exemplo, não existe uma resposta certa ou errada no desenvolvimento desses testes. Eles simplesmente demonstram as características que as pessoas têm, né? E essas características não precisam ser escondidas. Na verdade, num grupo de atividade, numa equipe, o ideal é que você tenha pessoas com características diferentes. Você tem aquelas pessoas mais objetivas, você tem aquelas pessoas mais precisas na atividade, que focam no detalhe, ao mesmo tempo aquelas que conseguem fazer a integração entre a equipe, certo? Ou pessoas que tenham habilidade de relacionamento. Então, é importante que essas características sejam demonstradas e não tem problema algum. Ela só faz com que você seja direcionado para uma atividade em algum setor específico, enfim. E aí, por que avaliar um candidato num processo seletivo? Não se deve acreditar só nos currículos, e, na verdade, os currículos hoje estão deixando de ser prioritários para vários processos seletivos. Apesar deles ainda terem muita importância, mas muitas vagas hoje não estão sendo nem
divulgadas, na verdade. Se a empresa já tem informações no seu banco de currículos ou informações no LinkedIn que elas possam utilizar de comportamentos de pessoas, enfim, de habilidades que determinados perfis tenham, essas pessoas, às vezes, são procuradas e já direcionadas para um processo seletivo. E aí, segundo algumas pesquisas, cerca de 78% dos currículos não tem a verdade por completo, não apresenta a verdade por completo. Muitas vezes as pessoas dão uma exagerada nas informações que são colocadas no currículo. E cerca de 46% das informações, na verdade, são falsas. E aí, como acreditar especificamente num currículo para fazer uma seleção? Não existe como fazer isso. Com relação às entrevistas, elas são muito subjetivas. E aí vai depender muito do perfil do recrutador, como ele age, como ele foi treinado para estar nesses momentos, nesses ambientes. Também vai muito do nervosismo do candidato, né? Muitas vezes a gente se deixa atrapalhar num processo seletivo pelo nervosismo que está no momento, aquela necessidade, aquela apreensão que você tem, a necessidade de um emprego, a necessidade de passar nesse processo, e aí faz com que as pessoas não demonstrem o seu potencial por completo, certo? E quanto mais etapas tiver nesse processo seletivo, mais assertivo ele vai ser. Né? O processo pode ser longo, mas o funcionário acaba tendendo a permanecer por mais tempo na empresa. E como é que são realizados esses processos? Os processos seletivos normalmente têm que ser relativamente rápidos e muitas vezes envolve um grande número de candidatos. A primeira etapa normalmente é a da avaliação curricular. Eu já cheguei a receber centenas de currículos para algumas poucas vagas, menos de 10 vagas, e isso tomava muito tempo da gente para analisar esses currículos, né? Que informações a gente deveria estar retirando desses currículos, o que é que servia para a gente de informação ou não, e aí vai aquela regra dos 6 segundos. Como a quantidade é muito grande, a gente vai passando ali procurando algum diferencial, porque normalmente os currículos são muito parecidos, são muito padronizados, as informações são muito pobres. Na verdade, não sei por que se evita colocar determinadas informações, acho que muitas vezes pela falta de conhecimento mesmo do que é necessário constar nesse currículo. Muita gente vai por aquelas situações de lan house, alguma área, alguém que diga que faça um currículo, pede alguns dados só para preencher e manter um padrão que, na verdade, não passa informação suficiente, não tem informações que te ajudem a passar nesse processo. Porque o currículo deve ser visto como uma isca, na verdade. Ele é para mostrar ao recrutador que você deve ser convidado para participar do restante do processo seletivo. É só a primeira etapa. E aí o recrutador precisa entender bem também as exigências que aquela vaga acaba tendo, para contratar o perfil de forma mais correta, de forma mais assertiva para aquela vaga que está em andamento nesse processo. E, às vezes, bons candidatos acabam perdendo essa oportunidade por não saber como construir um currículo mais atraente. Tem gente que faz currículos muito grandes, com todas as informações do que faz rotineiramente no trabalho. Na verdade, se está se buscando uma vaga específica, provavelmente aquelas atividades que você coloca lá, de responder e-mail, informar resultados em planilhas, coisas desse tipo, atividades desse tipo, não vão trazer nenhum diferencial nesse processo seletivo. Então, o importante é que vocês tragam informações mais voltadas, principalmente, às suas habilidades comportamentais, aos resultados que vocês desenvolvem. Eu já falei um pouco com relação a isso na live anterior, de semana passada, com relação a dicas de currículo. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá novamente para entender melhor o que um currículo realmente deve ter, é interessante. E aí, hoje ainda são utilizados currículos, na verdade, mas o futuro das seleções é através da inteligência artificial. Então, para quem tem LinkedIn, é interessante buscar mais informações a respeito para entender
como a inteligência artificial, como o software faz uso de informações que você coloca ali para fazer uma seleção prévia mais assertiva para o próprio recrutador. Então, hoje em dia, muitos dos processos seletivos, o recrutador acaba nem olhando inicialmente o currículo. Ele faz uma busca no LinkedIn e vai atrás de perfis que sejam necessários para aquele tipo de vaga, a partir de palavras-chave, de habilidades comportamentais, principalmente. Alguns conhecimentos técnicos também que são necessários para aquela vaga. Então, eles colocam essas informações no LinkedIn e a rede social faz a busca daqueles candidatos que seriam mais adequados para aquele tipo de vaga. Então, se você tem um LinkedIn, deixa ele o mais completo possível, que aí, normalmente, os que aparecem nas primeiras listagens são aqueles perfis tidos como campeões, os mais completos. Com relação à entrevista, quais os tipos de testes, na verdade, que são realizados nos recrutamentos, né, que foi algumas das perguntas que eu recebi essa semana. Uma das principais, né, que normalmente não tem como não ser feito, é a entrevista, que pode ser presencial, na maioria das vezes é presencial, mas esse ano, principalmente, se colocou uma cultura, se modificou a cultura com relação a isso, para aumentar a quantidade de entrevistas online. Nessas entrevistas, a gente verifica como o candidato se comporta, qual a postura, como é que ele se apresenta, se é mais formal, se é informal. É o momento também de detalhar aquelas informações que estão no currículo. E aí, nesse momento, você pode falar de algumas atividades que desenvolve em cada cargo que teve, em cada experiência, mas aí lembrando novamente que sempre tentando abordar as habilidades que você tem, as habilidades comportamentais, principalmente, e conhecimentos técnicos, enfim, e os resultados que você atingiu nessas vagas que teve a possibilidade de estar trabalhando. Então, fale sobre quem você é como profissional, quais as qualidades, quais as habilidades, os conhecimentos, as experiências profissionais, os resultados alcançados e como lida com problemas e fracassos. É uma parte da entrevista, inclusive, que muita gente tem receio de falar. Como é que eu vou falar do meu fracasso se eu quero um emprego? Todo mundo tem história de fracasso, todo mundo tem situações em que se arrepende, mas o importante é você mostrar esse tipo de situação até para o recrutador entender como é que você vai se comportar numa situação de erro, em que o erro for seu. Você vai assumir esse erro e tentar modificar a situação e tentar adequar, fazer com que as coisas deem certo, ou você vai passar a culpa para outra pessoa? Não vai admitir que o erro foi seu e vai procurar um outro culpado. Então, a ideia é que as pessoas admitam seus erros e busquem resolver de alguma forma. Mostre isso, mostre que, apesar de você ter tido algum erro, você tem buscado melhorar com relação a isso. Você tentou melhorar na empresa que você estava anteriormente. Se um problema, por exemplo, que você vê em si próprio é ansiedade, busque fazer meditação, busque fazer yoga, algum tipo de esporte. Se você tem problemas com disciplina, o esporte também nesse ponto ajuda muito. Atividades voluntárias ajudam muito em disciplina e trabalho em equipe. Então, mostre quais são os seus problemas e, ao mesmo tempo, mostre o que você está fazendo para admitir isso para si e para modificar isso em você. Então, isso é importante. Outra questão, outro tipo de teste de redação, teste de escrita. Esse é um dos testes que a gente mais faz no meu ambiente de trabalho. Para quê? Normalmente a gente, no ambiente de trabalho, se comunica muito por escrita, né? A gente envia e-mails, a gente escreve relatórios, documentos oficiais. Então, para você ser contratado numa empresa que tem uma necessidade de comunicação nesse formato, é importante saber se você consegue ter um raciocínio, ter uma coerência no desenvolvimento das ideias. E aí, a partir da análise desses textos, por mais simples que eles pareçam ser, muitas vezes se coloca tema livre realmente para que você fale
sobre qualquer assunto que domine ou que ache interessante no momento, que tenha visto, participado no seu dia a dia. E aí, a intenção desses testes é verificar se você tem esse raciocínio lógico, se você tem coerência, como é seu vocabulário, como são o seu uso de palavras, você usa bem as palavras, você tem dificuldade com o português, você escreve errado. Então, tudo isso a gente verifica nos testes de redação. Dinâmicas. Eu tenho alguns amigos que detestam dinâmica, não gostam de participar de jeito nenhum de processos que envolvam algum tipo de dinâmica ou reuniões que envolvam algum tipo de dinâmica. Qual a intenção da dinâmica? No ambiente de trabalho, a gente se relaciona com várias pessoas. Normalmente, você vai trabalhar em equipe. É muito difícil você ser contratado para uma vaga que seja para trabalhar sozinho, num laboratório, por exemplo. Mas quando você vai trabalhar com equipe, a gente precisa saber como você se relaciona com as pessoas. Quando a intenção, a vaga é para a área de venda, a gente precisa saber como é que você se dispõe no ambiente de trabalho, como é que você aborda as pessoas, que informações você tende a passar, como você tende a passar as informações para as outras pessoas, como é que você se relaciona com elas, tem facilidade para fazer com que elas sejam convencidas pelo seu argumento. Então, as dinâmicas demonstram exatamente isso, como é que você se relaciona, como é que você reage diante de obstáculos, se você é uma pessoa cooperativa ou não, se ajuda a sua equipe a conseguir alcançar aquele foco, aquela meta, se você pensa no grupo, ou se você é uma pessoa mais individualista, se você tem espírito de liderança, consegue levar o grupo à frente, né? Fazer com que o grupo seja estimulado por você para desempenhar aquelas atividades, se você consegue improvisar em determinados momentos, se você consegue apresentar bem suas propostas, suas ideias. Então, essa é a função das dinâmicas. Outro tipo de teste é o de conhecimento técnico. Quando é para alguma área que precise de um conhecimento muito específico com relação a determinada coisa, normalmente se aplicam alguns testes padronizados, e aí eles não devem ser muito longos. E aí resultam em informações que demonstram se você realmente se enquadra naquela área, realmente ou não. Por exemplo, uma vaga em laboratório, que você precisa ter facilidade de análise de determinadas questões, podem ser aplicados alguns testes para ver se você tem realmente o conhecimento naquela área específica. Também é muito utilizado esse tipo de teste em concursos para professores de universidades públicas, por exemplo. Então, normalmente se aplicam alguns testes de conhecimento técnico, se sorteia um determinado tema na área, relativo àquela área em que está surgindo a vaga, e se solicita que você escreva o máximo de informações possíveis com relação àquele tema. E aí, nisso, depois é avaliado realmente as pessoas que mais têm conhecimento com relação a isso, ou também pode ser uma prova objetiva, né, que tem um resultado mais rápido de avaliação. Conhecimento de línguas. Se é uma vaga que precisa que tenha relações internacionais envolvidas, por exemplo, se você tem uma ligação, se você vai ter algum tipo de contato com clientes do exterior, então, normalmente se aplicam alguns testes de conhecimento de línguas. Em área jurídica, por exemplo, para ver se você é bom em conversação, para ver se você é bom em línguas na escrita. Então, normalmente, nessas situações, são utilizados esse tipo de testes. Outro tipo, teste de QI, que é o de consciente de inteligência. Algumas empresas que trabalham com números, que precisam de decisões mais rápidas, da área de finanças, por exemplo, que você precisa lidar com cálculos, lidar com códigos, normalmente se aplica esse tipo de teste. Não é mais tão utilizado quanto já foi há alguns anos atrás, mas para algumas situações ainda se solicita, ainda se faz esse tipo de teste nos processos seletivos. E o resultado é apresentado em números, então fica mais fácil de ranquear os candidatos com o resultado desse processo. Um outro é o de raciocínio lógico. Esse é um dos testes em que as pessoas mais reclamam também e não conseguem entender o porquê
da execução desses testes. Se analisa o desempenho para solucionar problemas, para interpretar textos, para planejar ações, tomar decisões em curto espaço de tempo. E aí esses testes são muito importantes, principalmente para a área de segurança, para programas de trainee, para programas de estágio. E aí é importante perceber como é que você interpreta determinadas situações, como é que você planeja determinadas situações, como é que você age num momento de estresse. Então, esse teste de raciocínio lógico traz respostas desse tipo, para esses momentos. Outro tipo de teste, inventário de sintomas de estresse. Pessoas normalmente estressadas e com ansiedade, problemas de ansiedade, geralmente são bem menos produtivas. E aí, com isso, você pode fazer questionamentos verbais ou escritos que demonstrem determinadas situações de estresse no ambiente de trabalho, dando pouco tempo para que a pessoa responda. E aí você vê se ela se desespera ou não, se ela tem uma resposta rápida para aquele momento. As pessoas que se desesperam nesse momento acabam sendo mais fácil de estarem desclassificadas. Mas se você se sai bem nessas situações, a empresa, a recrutadora já te olha com outros olhos. Então, você pode facilmente se adaptar a esse ambiente com alto índice de estresse no trabalho. Um outro tipo de teste que é bastante utilizado e que esse tem muita informação a respeito, vou tentar dar uma resumida aqui para vocês, são os testes de perfis comportamentais. Um dos testes que a gente mais utiliza para identificar o perfil comportamental de uma pessoa, de um candidato, é o perfil comportamental DISC. Não sei se vocês já conhecem, se já ouviram falar a respeito, vale a pena pesquisar e vale a pena vocês também fazerem esse teste, participarem desse teste. Ele traz muita informação interessante, é um teste bem completo e muito rápido de ser realizado. Ele foi desenvolvido, o perfil DISC, na verdade o DISC é uma sigla em inglês. Ele foi desenvolvido pelo meu xará, William Marston, em 1928. Esse meu xará era um psicólogo norte-americano, e aí ele desenvolveu esse teste, entre vários outros, e publicou num livro que, se eu não me engano, é A Emoção das Pessoas Normais. Vocês podem pesquisar, podem procurar mais informações a respeito. Então, nesse livro tem vários testes, outras ferramentas que podem ser utilizadas, o próprio teste de QI também consta nesse livro, e traz várias informações, proporciona um autoconhecimento, facilita a convivência, a integração com o meio, enfim, para potencializar talentos. É um teste bem interessante. Posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, esse teste acabou sendo utilizado para recrutar pessoal para o exército norte-americano. Então, o exército buscava perfis específicos para lidar com as situações de estresse, com a liderança dentro das equipes, e aí se utilizavam das informações que esses testes proporcionavam para saber para onde direcionar as pessoas. E aí, hoje, ele é um dos testes mais utilizados em processo de recrutamento. Algumas pesquisas dizem que mais de 100 milhões de pessoas já passaram por esse tipo de processo, pelo teste do DISC. Só que aí, um porém, é que a maioria das pessoas não recebem os resultados. Quando a gente participa dos processos seletivos, normalmente a quantidade de pessoas que estão participando é muito grande. E a pressa em realizar esses processos, muitas vezes, numa empresa, vários processos estão ocorrendo ao mesmo momento. O pessoal que trabalha nesse processo não consegue dar o feedback com as informações dos resultados que saíram ali. Então, esses resultados ficam restritos à empresa. Se vocês tiverem a possibilidade de fazer, eu trabalho também com esses testes. Quem tiver a possibilidade de fazer é muito interessante, traz muita resposta legal para vocês. E aí, eles trazem mais assertividade. Ele é utilizado... Para que o DISC é utilizado, né? Ele é utilizado tanto hoje para processos seletivos, ele é utilizado para mapeamento de talentos, para planos de sucessão em empresa e em processos de coaching. Quando se vai fazer um processo de coaching, é interessante você entender
qual é o perfil do cliente, como é que ele gosta de ser tratado, porque até isso esse teste mostra de informação. Como é que ele gosta de ser liderado no ambiente de empresa, por exemplo, como é que ele gosta de ser tratado pelos chefes, pelos funcionários que trabalham ali junto a ele na equipe, certo? Então, todas essas informações o DISC demonstra para a gente. E aí, o que significa exatamente essa sigla do DISC? São as iniciais de dominância, influência, estabilidade e conforme. Isso, a sigla, na verdade, é em inglês, né? Essas pessoas que têm características dominantes, como é que você identifica? São aquelas pessoas mais objetivas, que normalmente são mais atentas a resultados, são mais diretas, às vezes até impacientes, costumam falar rápido, gesticular muito, normalmente na altura dos olhos, falam com autoridade, gostam de autoridade, gostam de poder. E aí elas são muito boas para a área de direção, por exemplo, de empresas. Né? Cargos de chefias normalmente têm esse perfil comportamental, perfil dominante. Só que aí, às vezes, eles não conseguem chegar lá, nesses papéis mais importantes da empresa, até por insubordinação. Eles são muito diretos, são objetivos demais, certo? Então, tentem se identificar nas características que a gente vai passar aqui, com relação ao perfil DISC. O perfil influente já é o seguinte, são aquelas pessoas mais ligadas a relações com outras pessoas, né? Aquelas que o relacionamento é muito importante no ambiente de trabalho, que gostam de se comunicar, se expressam bastante, adoram falar, expressam seus sentimentos, aquele tipo de pessoa que chega dando bom dia para todo mundo, fazendo piada com todo mundo. Então, esse é o perfil influente. Eles são movidos por reconhecimento, adoram ser o centro das atenções, não gostam de pressão em ambiente de trabalho de jeito nenhum, normalmente eles perdem o foco com muita facilidade, eles não gostam de papo sério, têm muita dificuldade com prazos e são vulneráveis à rejeição. Eles gostam de ser valorizados, gostam que cheguem num determinado ambiente e sejam elogiados na frente dos outros. Então, esses são os influentes. A gente pode comparar até com os digital influencers que a gente percebe, como eles se comportam. Muitos têm esse tipo de comportamento. São aquelas pessoas que gostam de estar em evidência, que chegam brincando com todo mundo, têm facilidade para a comunicação. E aí esse tipo de pessoa normalmente se dá bem no ramo das artes, do jornalismo, de comunicação, podem ser bons palestrantes também, certo? Na verdade, uma questão interessante é que todos nós temos características dos 4 perfis comportamentais, mas você tem um ou outro que se destaca, e tem um ou outro que você tem em negativo, em patamar negativo, na verdade, que aí são questões de dificuldades maiores naquele perfil, nas características daquele perfil, especificamente. Outro perfil é o estável. São pessoas normalmente mais planejadoras, que gostam mais de trabalhar com rotina, são mais equilibradas, vivem numa harmonia maior, são gentis, escutam mais do que falam. Eles esperam que os outros sejam tranquilos, que proporcionem um ambiente agradável de trabalho, mas, por outro lado, tem bastante dificuldade com mudanças. Então, eles não gostam de muita alteração, não gostam de muita dificuldade, de muita modificação no ambiente de trabalho. Eles precisam de um tempo para se adaptar, as mudanças não podem ser bruscas, tem que ser bem paulatinas ou eles se desequilibram em alguns momentos. Então, são pessoas mais retraídas, precisam de tempo para assimilar essas mudanças, e eles são muito bons em profissões como psicologia, na área de RH, funcionários públicos que normalmente não gostam tanto de mudanças, então é um perfil interessante para essa área do funcionalismo público. E o último perfil é o perfil conforme, que são aquelas pessoas mais analíticas, mais ligadas a regras, a processos, a cumprimento de etapas. Se você pede uma determinada atividade para alguma pessoa que tem esse perfil, ele vai tentar fazer com o máximo de detalhes possíveis, com o máximo de perfeccionismo, certo? São muito precisos, são conscientes de prazos,
Normalmente são pessoas diplomáticas, discretas, e que têm muita resistência a informações vagas. Se você pede uma determinada tarefa e só diz que precisa daquilo, ponto, ele vai dizer, peraí, não é assim que funciona. Quais as informações que você tem a me dar com relação a isso? O que mais de informação a gente pode agregar a essa atividade? Eu tenho que buscar em compartimentos diferentes esses tipos de informações e juntar tudo. Não é algo que eu possa simplesmente no estalar de dedos trazer como resultado. Então, são pessoas que normalmente são muito ligadas a processos, certo? Eles precisam ser mais tolerantes a conflitos e aceitar mais a ideia dos outros. Pelo fato de ser bastante perfeccionista, pessoas com esse tipo de comportamento são indicadas para atividades que normalmente deveriam ser à prova de erro, por exemplo, na engenharia, na pesquisa, em processos de licenciamento, de auditoria, de perícia. Então, são pessoas que são acostumadas e conseguem visualizar o processo como um todo, a atividade como um todo, certo? E aí, esses perfis, normalmente, você consegue também fazer determinadas adaptações para as atividades. O ideal no ambiente de trabalho é você realmente conhecer quais os perfis comportamentais dos seus servidores, dos seus funcionários, dos seus colaboradores, para saber como tratar, porque cada pessoa que tem um perfil em evidência gosta de ser tratada de uma forma específica, certo? Bom, então é isso, gente. Eu tentei trazer aqui o máximo de informações possíveis, mas também de forma resumida, com relação à importância que esses testes têm em processos de recrutamento, o quanto é importante que esses processos sejam assertivos. Então, não tenham raiva quando estiverem participando de um processo seletivo, que vocês passem por esses vários tipos de testes, porque a intenção é que essa contratação seja a mais assertiva possível, que você passe o máximo de tempo possível nessa empresa, e aí você sabendo dessas informações, é muito mais fácil você se sair bem nesses processos seletivos, é muito mais fácil você entender a si próprio. Quem tiver interesse em fazer algum desses testes, eu posso enviar, pode entrar em contato comigo por e-mail, ou pelo WhatsApp, pelo direct, e aí eu envio um formulário para vocês fazerem o teste DISC, que é bem interessante e o resultado é bem rápido. Vocês vão achar bem interessante quando verem. Então, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Acompanhe aí nossas redes sociais. Eu vou estar sempre postando dicas relacionadas à carreira, principalmente à carreira ambiental. Enviem nossas postagens para outras pessoas que vocês acham que possam ser ajudadas com essas informações. Quem estiver participando de algum processo seletivo, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem enviar para a gente por e-mail, por direct, por onde for, certo? Que a gente vai estar respondendo aqui toda quinta-feira no Perguntas de Quinta, beleza? Abraço, tchau, tchau.